Bom dia, meus queridos amigos. Olá para vocês novamente. Estou aqui, Evelyn Freire, no Pétalas do Espiritismo, para mais uma vez estudar o Livro dos Espíritos com você. Hoje vamos estudar o capítulo 11 dos Três Reinos. Vamos estudar três temáticas. A primeira, os minerais e as plantas. A segunda, os animais e o homem. E a terceira, a chamada metempsicose. Vamos ver hoje o questionamento 585, dentro do item Os Minerais e as Plantas. Kardec questiona: que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual destas divisões é preferível? E a espiritualidade nos diz: todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Kardec traz a seguinte observação: esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Aqui, Kardec, na realidade, fala das divisões da natureza. E num primeiro momento, a espiritualidade diz que todas as divisões são boas, mas ela faz uma ressalva interessante, que ele diz: do ponto de vista material, há apenas seres orgânicos e inorgânicos. Ou seja, materialmente falando, há apenas os seres dotados de vida, já dentro do reino vegetal, animal e hominal, e os seres inorgânicos, como os do reino mineral, onde não há vida. Então, materialmente falando, só tem essas duas classificações. Agora ele diz: do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus, porque nós não temos como colocar no mesmo patamar de moralidade o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Moralmente falando, evolutivamente falando, óbvio que são 4 graus, 4, na realidade, estados diferentes, com evoluções e percepções completamente distintas em cada uma dessas situações. E aí ele vai dizendo que na matéria inerte, no reino mineral, só há uma força mecânica que favorece o poder agregador da matéria. Já no reino vegetal, embora elas sejam compostas de matéria inerte, porque a matéria, sem a vida, sem o fluido vital, sem o princípio vital, aquela matéria ela é inerte, ela não tem vida, ela realmente sozinha não sobrevive. É necessário a existência do que nós chamamos do princípio espiritual ali, naquele reino vegetal, para vitalizar aquela matéria inerte, que é a plantinha. Tanto é que se você retirar o princípio espiritual, a planta morre. Então a matéria em si, que é da onde fica, digamos assim, habitando aquele princípio espiritual, aquela matéria ela é inerte. Quando ela se une com o que nós chamamos de fluido vital, que é o que dá vida aos seres orgânicos, aí a vida se faz presente. Ela já tem vitalidade, já tem vida. Os animais, a matéria, o corpo deles é inerte, só funciona por conta do princípio vital que está ali. Mas
com aquele princípio espiritual que está ali habitando os animais, eles apresentam a vitalidade das plantas, ainda tem uma espécie de inteligência instintiva, porque eles estão ali exatamente desenvolvendo e trabalhando os instintos e a motilidade. E no homem, tudo existe de uma forma muito mais ampla, consciência de si mesmo, consciência do seu futuro, percepção das coisas extramateriais, conhecimento de Deus, livre-arbítrio, é outro patamar, é outro grau evolutivo. Então, realmente, moralmente falando, nós temos 4 graus. Agora, nós vamos ver isso no decorrer desse capítulo, tá? Mas eu vou relembrar um assunto que já foi colocado sobre a evolução do princípio espiritual. Na verdade, Deus criou 2 princípios, o princípio material, que dá origem a tudo que é matéria no universo, e o princípio espiritual, que dá origem ao espírito. Ambos os princípios atuam juntos, crescem juntos, evoluem juntos. Então, é o princípio material que dá origem à matéria dos minerais, que dá origem à matéria da plantinha, que dá origem à matéria do corpo dos animais, e é desse princípio que o nosso corpo se origina. Tudo que é matéria, da mais ponderável a imponderável, vem do princípio material. Mas o elemento espiritual, o princípio espiritual, isso vem não é do princípio material, não é matéria, vem do princípio espiritual. E esse princípio espiritual, ele vai evoluindo, passando pelos diversos reinos da natureza, adquirindo o conhecimento necessário para um dia ser transformado em espírito e adentrar no reino nominal. Então, o princípio espiritual, ele vai estagiar durante milênios no reino mineral, vegetal, animal. No mineral, ele aprende o poder agregador da matéria, no reino vegetal, a sensibilidade, no reino animal, o instinto, a motilidade, que é a capacidade de se locomover, e aí ele adentra, transformado, esse princípio espiritual é transformado em espírito, se cria o espírito individualizado, consciente de si mesmo, com responsabilidades, com livre-arbítrio, e aí ele adentra no reino nominal e segue ainda o seu processo evolutivo para que um dia ele chegue na condição de espíritos angélicos, adentrando no reino angélico. Então essa divisão da natureza é importante e eu estou aí trazendo, relembrando para que nós possamos bem compreender esses reinos da natureza. Vamos ouvir então o Espírito Miramês nos trazendo mais orientações. Do ponto de vista material, a natureza se divide em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, ela se divide em 4. É bom que estudemos isso para termos uma ideia de onde viemos, subindo de degrau a degrau na escala evolutiva da vida. Esses 4 degraus, que são os reinos da natureza, são apenas o respaldo para o despertamento da alma, que vem de muito longe ainda. A sua evolução, desde a saída do foco da sua criação, constitui segredo da natureza em plena expansão. Quando a alma sai de um reino para outro, os extremos sempre se confundem e escapam à nossa pesquisa. A saída de um reino para entrar em outro, com sua sutileza, perde-se no invisível dos instrumentos humanos e mesmo na intuição dos sábios. Entretanto, o tempo vai nos aproximando da realidade, mostrando que os reinos, nas suas extremidades, se confundem. Não é uma linha clara que se demarca e hoje eu ainda estou num reino, amanhã eu estou em outro. Não é assim. Vai tudo se confundindo e havendo sempre um encadeamento natural daquele progresso, do princípio material e do princípio espiritual. E é o que ele diz aqui, os minerais buscam as plantas, essas os animais e esses o homem. É a subida da alma tomando variadas formas para se conscientizar da sua vida em busca da fonte de onde veio. A matéria aparentemente inerte é dotada de vida, mesmo que seja em dimensão diferente. Nada existe sem vida na criação de Deus. Tudo saiu dele e ele, sendo a vida maior, não poderia criar algo sem vida. Há uma força mecânica buscando a evolução da vitalidade. E os vegetais, com impulsos irresistíveis, procuram movimentos para alcançar uma inteligência.
mesmo que seja instintiva e limitada como nos animais. Estes, pela força do progresso, aspiram a ser o homem dotado de razão, que trabalha consciente e inconscientemente para despertar suas qualidades angélicas, adquirindo por evolução o que chamamos intuição. A vida sabe sempre em todos os rumos do existir, e todos nós ainda somos carentes de sabedoria. Há muitos aspectos da verdade guardados para o futuro que nos espera. A verdade absoluta somente há em Deus, que sempre desconhecemos. Quem disser que nada desconhece no universo, está evidenciando sua ignorância. Não existe algo feito pelos homens em que não haja cochilos. Somente o perfeito cria coisas perfeitas. Somente a luz pode falar dos efeitos da luz e do seu cortejo para o amor. A natureza tem muitas divisões no tocante aos agentes espirituais. Esses espíritos do Senhor comandam todos os movimentos da água e do ar, da agricultura e da pecuária, das religiões e das ciências, dos animais e dos vegetais, do fogo e das revoluções geológicas, da paz e da guerra, para depois chegarem a um ponto de estabelecer a harmonia na terra, de modo que ela se transforme em paraíso, onde o amor será todo necessário para se viver. Meus amigos, então aqui, mais uma vez, a espiritualidade nos mostra que tudo se encadeia na natureza, que os agentes espirituais atuam em todos os setores. Não há acaso, em momento, em lugar algum do nosso planeta. E ele mostra de forma muito clara que o reino mineral busca o reino vegetal, esse o animal que procura o hominal. Ou seja, mais uma vez, trazendo a necessidade desse princípio espiritual vir estagiando em todos esses reinos, adquirindo conhecimentos, até que um dia se torne um espírito. E esse mesmo espírito um dia se torne um anjo. Interessante que ele destacou que mesmo quando, na realidade, inicia-se o reino mineral, já houve aí muitas coisas, muitas experiências que, na verdade, nós sequer sabemos. A todo momento é a subida da alma, tomando várias formas para a conscientização da vida maior, mas ainda sabemos muito pouco. Como ele diz aqui, a sua evolução, desde a saída do foco da sua criação, constitui segredo da natureza em plena expansão. É dizer, há muito que nós não sabemos, há muito que nós não temos maturidade e entendimento para saber, mas muita coisa já nos é revelada. Que possamos continuar aprendendo, sabendo sempre cada vez mais, porque o conhecimento é isso, é uma aquisição constante, séria e, acima de tudo, com dedicação, com empenho, com critério, com bom senso, com análise. Nós não estamos aqui simplesmente acatando as coisas e pronto. Nós estamos refletindo, ponderando, e é isso que faz a diferença. Meus amores, espero que vocês estejam gostando do nosso estudo, que estejam aí preparados para mais um capítulo que se inicia hoje, e você já sabe, amanhã teremos mais pétalas do Espiritismo. Desejo um dia lindo para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas e não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço e até amanhã.